bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Eu quero agradecer de todo o coração a disponibilidade dos nossos convidados, a Cris Becker e o Wilton Lantz, que vieram hoje aqui contar um pouco da sua história, né? Que, afinal de contas, eram duas pessoas que não se conheciam e acabaram cruzando, o destino acabou cruzando por uma, digamos assim, o que eu digo? Acabamos cruzando o destino por um acaso. Acaso existe, né? Cris, como começou essa história? Bom, essa história começou em mais ou menos metade de outubro de 2008. Ela começou de uma forma sutil, com um cansaço, uma oscilação de pressão. Foi passando o tempo, um sangramento de gengiva, uns hematomas. E véspera de Natal, então de 2008, véspera não, 25 de dezembro de 2008 veio o resultado. Leucemia mieloide aguda, sem saber qual o fator. Sim. Era leucemia mieloide aguda. Tu moravas aqui em Cunhaporã, não? Não, nega. Na época, o meu irmão e a esposa dele moravam aqui. Eu e meus pais morávamos em Águas de Chapecó. Uhum. Como todo paciente, a gente é meio desligado do que está acontecendo. Não sei se essa é a palavra, né, Hilton? Mas a gente não faz ideia. A gente sabe que não tem algo errado, mas não sabe o quê. Uhum. E tu não consegue nem absorver o que está ao redor, sabe? Porque a Leila, como farmacêutica, bioquímica na época, tinha praticamente um diagnóstico fechado na cabeça dela, mas era uma suposição. E foi por insistência dela que meu irmão pegou eu debaixo do braço e vamos para Chapecó no especialista. Uhum. E lá, logo teve a consulta na tarde, na outra manhã ele já tinha o diagnóstico. E isso era então dia 24, véspera de Natal. Dia 24 de tarde, ele ligou para o meu irmão, não foi para mim, foi para o Cristiano, e disse, é leucemia mieloide aguda. Mas e agora a gente precisa saber quem é o bicho nessa história. Aí, como no Brasil nada funciona no Natal ou nessas vésperas, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a essas coisas. Eu não consegui ir para Chapecó porque não tinha médico, não tinha como eu fazer um exame mais detalhado. Uhum. E ali, a partir dali, ele junto com a outra parte da família começou-se a busca por um hospital ou por um médico que me aceitasse. Em pleno Natal, sim, sem leito em lugar nenhum. Sim. E foi ali que, através de um amigo dele, ele conseguiu uma consulta com um médico particular em Santa Maria. Hoje é o nosso saudoso, querido Dr. Valdir Veiga. Mas foi assim, conseguiu início da tarde, mas vocês precisam estar aqui 6 horas da tarde que eu consigo atender. Então foi aquela loucura, em questão de 4 horas, menos de 4 horas a gente estava em Santa Maria e 6 horas estávamos dentro do consultório. Vocês fizeram Santa Maria em 4 horas? Menos até. Meu Deus. Menos. Isso é normal. Bom. Nossa. Menos de 4 horas. Então, eu lembro que era 2 horas, 2 e pouco, meu pai me deixou em Palmitos, fizemos uma baldeação ali. Sim. E fomos. 6 horas estávamos dentro do consultório. Então, no dia, isso já era, deixa eu ver, dia 25 era num domingo, dia 26 na segunda-feira. Uhum. Então, ali eu entrei no consultório. Naquele mesmo dia, na mesma hora, ele já puncionou, ele já fez o diagnóstico naquela madrugada. Ele ligou no hotel de madrugada para dizer, é leucemia mieloide aguda M4. E o que é isso? Na fase, digamos assim, da multiplicação celulares das células sanguíneas, a gente tem as fases. Uhum. E a minha parava na M4. Vamos dizer assim, na fase 4. Então, ao invés de uma célula do sangue, que eu digo da hemácia, leucócitos e plaquetas serem maduras para serem lançadas
ao sistema, ao organismo, que é o normal de todo mundo, na fase 4, na imaturidade da fase 4, ela era simplesmente largada ao organismo. Então não é que na leucemia não tem produção, tem, mas é uma produção ineficiente ou imatura. Como o médico muito usava essa expressão, porque as células de defesa, tipo leucócitos, são as nossas células de batalha, né? São eles que combatem qualquer corpo estranho que entra. Então vamos pensar nas crianças sendo à frente de uma guerra, à frente de uma batalha. Então era uma bagunça, o organismo, no caso, vira uma bagunça. Meu Deus. E isso quer dizer, assim, a tua leucemia, ela era com transplante ou não necessitava de transplante? Olha, quando, então, né, fiquei sabendo naquele dia, no dia 26, no dia 28 eu dei entrada no hospital, dia 28 eu dei entrada, daí ali foi preparação. Preparação o quê? A colocação do catéter para uma melhor distribuição da quimioterapia, porque às vezes a gente pensa assim, é uma quimioterapia. Não, na leucemia o negócio é totalmente diferente. Eram protocolos de 3 tipos diferentes de quimioterapia, sendo alguns de 12 em 12 horas. Nossa. E alguns que a gente recebia uma vez por dia. Mas o protocolo não é só uma quimioterapia ou um dia. O meu primeiro bloco era estimado em 10 dias e foi reduzido para 7 porque junto com as células doentes, as nossas células sadias também morrem juntas. E a partir do 7º dia, então, o oncologista tirou o protocolo de quimioterapia porque foi muito desgastante já no primeiro bloco de quimioterapia, né? Sim. E foi lá que você teve o acaso de conhecer o Wilton? Não. Não? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Não teve esse privilégio ainda? Não. Não, demorou um pouquinho mais? Demorou um pouquinho mais. Então conta. Então, na época, o meu irmão e minha cunhada tinham farmácias. E a mulher do Wilton, a Cláudia, trabalhava com eles. Sim. Mas eu também não a conhecia. Não conheci na época. Eu passei 8 meses morando em Santa Maria, porque foram 8 meses de protocolos de quimioterapia. E nós retornamos então em agosto e em setembro, início de outubro de 2009 já, a gente se mudou para Cunhaporã, que é a terra natal dos meus pais. Sim. E meu irmão na época queria a gente junto, já que tinha passado toda essa abalo familiar. E foi ali que a gente voltou, ou melhor, veio, porque eu nunca morei em Cunhaporã. Sim. Ou morei, mas ali na infância, e que a gente veio morar em Cunhaporã e aqui estamos. Que vocês moravam em Águas de Chapecó. Tu já era formada nessa época? Eu formei 1 ano antes. Eu formei em 2007, em janeiro de 2007. Meu filho nasceu em setembro de 2007. Eu tinha um filho, então, de 1 ano, quando eu fiquei sabendo que estava doente. 1 ano? 1 ano, eu tinha um bebezinho. Eu tinha um bebê. Então, ele fez em setembro 1 ano, em dezembro eu fui internada. E a gente ficou quase 1 ano sem ter muito contato. A gente tinha contato visual. Sim. Ele brincava do meu lado. Sim. Mas contato materno, ou de dormir junto, ou de pegar no colo, aquela coisa eu tinha que evitar ao máximo. Sim. Porque, querendo ou não, ele era uma criança de 1 ano. E a gente sabe que criança ainda é o centro das doenças. E uma doença simples, ou até mesmo um protocolo vacinal, para mim já era muita coisa. Então, nem quando era época de vacina, o que eu fazia? Eu saía de casa. Por muito tempo, por 5 anos, nos protocolos de vacina dele,
Mesmo eu já não estando mais com a doença ou... você não podia... Não. Protocolos vacinais dele, o que eu fazia? Eu saía de cena. Saía de casa até passar tantos dias. E quem tomou conta dele esse tempo todo? Quem tomou conta? Então, eu precisava cuidado basicamente 24 horas. Apesar de ser uma pessoa grande, mas os meus protocolos de quimioterapia deu muito errado, digamos assim. Veio a questão da cura da doença, mas junto com a cura da doença eu tive muitas complicações. Opa. Não teve nenhum bloco de quimioterapia que a Cris passou de uma forma tranquila, sabe? Então, a minha mãe ficava comigo 24 horas dentro do hospital. E meu pai... E isso o tempo todo lá em Santa Maria? O tempo todo em Santa Maria. Tipo, meus pais pegaram a malinha, junto com a malinha da Cris, junto com a malinha do Lucas, e a gente se mudou para Santa Maria. E meu pai, então, ficou com meu filho e a minha avó, uma senhora de 80 anos, pegou suas malinhas dela também e foi cuidar do meu pai e do meu filho. Isso é amor de família, né? Isso é amor de família. A minha avó, então, largou também a vida dela por alguns meses aqui para cuidar do genro do meu pai e do bisneto dela por, no mínimo, acho que foi 4 meses. 4 meses que ela ficou de tempo integral. Mas teve um mês que o Cristiano ficou comigo, teve um mês que a minha tia Marlene, ficou comigo. Depois teve a tia Norma. Então, basicamente, a minha família deu suporte. Não vou dizer pra mim, sabe? Porque comigo, dentro do hospital, basicamente a mãe ficava. Mas elas davam suporte para quem estava do lado de fora do hospital. Que não é fácil, né? Não. Não é fácil. Não, quando não você acha que vai respirar, né? Hilton, e a sua história? Onde ela começa? Ou onde ela termina? A minha história, onde ela se encaixa? A minha história é praticamente uma repetição da história da Cris. Porque os primeiros sintomas que eu tive, que eu percebi que não estava certo, foi no Natal, na casa do meu sogro, no almoço. No Natal também? No Natal também. Olha só. E assim, algo estranho. Aí no dia 26, que era um sábado, um domingo, não sei, era uma situação bem parecida com a da Cris. E aí eu, à noite, senti muita dor nos ossos, aqui na região central, no osso central, ali E eu disse pra Cláudia, vou pro hospital, porque eu devo estar tendo um infarto, mas eu não sentia nenhum sintoma de infarto, mas muita dor. Aí você fez então um eletro, tava tudo normal, tomei a medicação. E a partir dali eu comecei a sentir cansaços e cansaços e cansaços. Como a Cris explicou antes, nós com o Eparano também não tinha médico. Acabei indo a Palmitos, me consultar com o Dr. João Arua, que aí ele disse, estresse, estafa, aí ele me deu umas vitaminas, compramos as vitaminas e aí começou as febres. E aí a gente fez exame de leptospirose, de o que poderia ser imaginável, né? De hepatites e, enfim, toda essa parte, nada. Até que um dia ele chegou e disse, vocês vão a Chapecó, tem uma consulta lá com o médico e vocês vão para lá. E aí chegamos lá, eu e a Cláudia, a minha esposa falou assim, e aí, doutor, qual é o diagnóstico? Leucemia. Assim? Assim. Assim. Não tem muito preparação. Não tem. Eu sei. E aí nós não tem. Vamos buscar onde? A situação. Eu tinha na família, então, a primeira esposa do meu cunhado, que tinha falecido de leucemia. Buscamos informação com eles. E aí a consulta dos universitários, Cris, Leila e Cristiano. Aí era a mesma que a Cris tinha? Ou era... Essa situação ela é um pouco mais complicada do que a da Cris. Porque assim, a gente consultava eles, então o primeiro diagnóstico que eu tive em Chapecó, de manhã, uma LMA, mesma coisa aqui, fator 3. Consulta aos universitários, 85% de chance de cura sem transplante.
Aí os meus irmãos já tinham feito a tal os exames também, nenhum compatível. À tarde me vem o médico oncologista e diz, olha, eu acho que não é 3, acho que é uma 4. Na 4 já veio para 50. Uma hora depois ele vem e diz, acho que é uma 5. Credo, Hilton. E aí, então, o que a gente fez? Conversou com a Cris, organizamos todos. Daí já vem a 30%? É, mais ou menos. É mais ou menos. Ah, E aí, então, o que a gente procurou nesse tempo todo? sim. O doutor lá de Chapecó transfundiu plaquetas de sangue para que eu aguentasse a viagem a Santa Maria. Mas eu não tinha os sintomas que a Cris tinha, não tinha petec, não tinha sangramento, não tinha nada. Mas eu estava acabada. Aí chegamos a Santa Maria com o doutor... Cris, tu tinha febre também? Não. Não tinha? Olha, Não, febre eu não tinha, mas eu tinha cansaço absurdo, dores articulares, mas as minhas dores eram principalmente nas articulações. Sim. E sangramento, excesso na o Hilton não tinha. Eu tinha nas articulações, sim, mas sim. Era normal. E aí eu tive uma dermatite também, que quando eu cheguei em Santa Maria eu não conseguia ficar deitado nos lençóis da cama. Eu precisava colocar uma camiseta de algodão para poder deitar, era uma situação totalmente diferente em função da imunidade baixa. E aí então o Dr. Valdir fez lá o tal do exame e chegou e disse, alemão, é uma 5. Tá bom? Uma 5. Tu tá entendendo que é uma 5, alemão? Aí ele disse só que o médico de Chapecó não estava errado no diagnóstico deles. Além das 5, você tem algumas células... Fatoração de 3 e fatoração de 4. E 3. Tava tudo num pacote só. Aí eu perguntei para ele, bom, doutor, e aí? Como é que eu tô? Ele disse, olha, alemão, se não der certo na primeira químio, você vive 30 dias. Sim, esse foi o diagnóstico porque eu havia falado para ele, não me esconda nada, eu tenho filhos e eu preciso encaminhar algumas coisas. Sim. E eu fiquei, bom, beleza. E você estava sozinho quando o médico... Com o meu irmão. Com o teu irmão. Com o meu irmão junto, que a Cláudia estava no hotel, na verdade, naquele momento. E aí nós buscamos toda uma situação e de repente ele disse, olha, alemão, tu não tem doador, teus irmãos não são compatíveis, não tem nenhum no redome, não tem nada compatível, já pesquisei tudo e você está nessa situação. Beleza, então eu tenho que tomar algumas providências. E ele falou, mas... O doutor Valdir era muito dos mas, né? Dos mas. Ele fazia consulta, ele usava os gravadores daqueles cassetes assim. Antigo, de fita? Sério? De fita. Até a última consulta era o mesmo. Ele fazia e te entrevistava para ele ouvir. Apesar de 71 anos e tal. Olha que com 2 interessante. linfomas também no lombo. E aí, o que aconteceu? Ele disse, mas. Eu falei, doutor, o que tem nesse mas? Bem assim, eu falei. Sim. Olha, eu me trato nos Estados Unidos, eu vou lá, eu estudo, eu trabalho e me trato. E lá existe um protocolo que não foi feito no Brasil. Eu falei, doutor... Era experimental ainda na época. Eu disse, doutor, eu topo. Mas ele disse, eu não posso te garantir. Eu falei, se não der certo para mim, que sirva. Para outros, para estudo. Sim. Aí eu disse, e se precisar sair num cartório, declarar minha vontade, eu vou. Não, deixa eu ver. À tarde ele voltou e disse assim, eu estava no hospital de caridade no particular, ele disse, vaza que abriu no universitário. Olha. Aí de novo, onde a Cris se tratou. Aí começamos lá, ficamos lá 8 meses. Eu entrei em janeiro e saí em agosto, dia dos pais. Meu Deus do céu. Eu entrei em dezembro e saí em agosto também. Quase perguntas então, universitárias. A pergunta aos universitários. Então, assim, nesse período eu tenho, assim, todo o acompanhamento, os conhecimentos da família da Cris, do meu cunhado e a família do meu tio. Parte dela foi me socorrer em Santa Maria, porque a Cláudia teve que voltar por causa dos filhos menores, né? Então teve uma prima minha que ficou praticamente 2 meses comigo lá. E aí chegou uma hora que o financeiro acabou. E aí eu optei em ficar sozinho. Então eu fiquei lá quase 5 meses Tá, sozinho. Mas me conta, e a primeira químio que você fez? Deu certo. A primeira químio deu certo? Deu certo. Tá aí o alemão. Tá aí o alemão. O alemão sortudo, né? E uma situação assim, nega, que até o Dr. Valdir estava tão ansioso que com 13 dias ele fez uma punção de medula e os residentes falavam, o doutor está desesperado, ele quer ver o resultado. E eles diziam, com 18 dá certo.
E aí ele fez com quanto? 13. 13. Para estudar. Ele foi pegando as evoluções. Sim. E aí, quando saí no dia 18, ele comunicou a minha esposa e não subiu. E aí os residentes vieram e falaram, vamos te falar, deu certo, mas você não sabe de nada. Eu disse, não, minha esposa já me falou. No outro dia ele veio, nós comentamos as situações e tal. Ele disse, não, deu certo. O que tu sentiu, Hilton, naquele momento em que ele disse que deu certo? Como a Cris diz, a gente não tem... A gente não tem dimensão, né? Dimensão, não. A gente sabe que está mal. Sim. Pra você ter uma ideia... Foi uma etapa vencida. Quando a Cris fala que ela teve intercorrências, eu não tive intercorrências. Sim. Mas a minha primeira quimioterapia foi praticamente uma indução a um transplante. É um transplante. Eu cheguei a ficar com 923 plaquetas e 125 leucócitos. E você não tinha doador? Não tinha. Não, mas assim, era o protocolo. Era o protocolo. Meu Deus. Na minha quimio, como eu te falei, era para ser um protocolo de 10 dias, foi parado em 7, porque a minha medula zerou. Eu não tinha produção de nada. Nada. Eu fiquei 14 dias sem uma célula de defesa, zerado, organismo zerado. Então, se passasse um mosquito com uma bactéria... Ia. Então, tipo, eu zerei com 7 dias, ele parou por ali e avisou a família, rezem. E fiquei 14 dias sem nada. Era plaquetas, sangue, não vou dizer 24 horas, mas era de 12 em 12 horas, por 14 dias, até que minha medula disse, voltei. Porque é uma coisa bem assim, a gente levaria uma semana até contando a história. Mas assim, cada ciclo de quimioterapia, tuas plaquetas vão caindo. A partir do 8º dia até o 12º dia, elas estão baixas, aí elas começam a subir. No 18º dia, elas estão quase que normais. E aí você faz o que tem que fazer. Então, e até lá, enquanto elas estavam abaixo de 10 mil, né, Cris? Nós não se mexia na cama, nós tomávamos banho tcheco, né? Era paninho. Paninho, xixi na cama, necessidade da cama. Sim, que você não tá nem aí, né, pra... Né? Eu quero viver, quero viver, eu que estou respirando, eu quero viver. Né? E é esse o pensamento. É verdade. Eu lembro que é engraçado, porque tu tá mal, tu sabe que tu tá muito mal, mas a última coisa que tu pensa é que tu vai morrer. Sim, ainda mais tu com um filho, né, pequeno, o Hilton com dois também que eram pequenos, né? Então a única coisa que tu não pensa é que tu vai morrer. Não. Tu não pensa que tu vai morrer. Um dia minha sogra ligou, desculpa, Cris. Ela ligou e disse assim, nós estamos torcendo. Falei, não adianta vocês torcerem. Você tem que acreditar. Essa é a palavra, né? Olha só. Porque eu não conseguia me conceber eu morto. Tanto é que quando descobrimos lá, tivemos o diagnóstico de Chapecó, a gente chegou na frente do regional, a Cláudia parou o cara e disse, e agora? E agora vamos? Eu disse, olha, Cláudia, 99% é certo que eu vou morrer. Mas 1%... E eu vou lutar por esse 1%. E assim foi. Até o último ciclo de quimioterapia. No penúltimo eu tive, então, uma infecção Cris, e se eu conheço esse alemão teimoso, nem que fosse meio, ele ia buscar. E sabe que o nosso médico, ele sempre dizia, não pensam nos 99% que não vai dar errado. Sim. Se tem 1%, tem vida. Que bacana tu escutar isso, né? Se tem 1%, tem vida. E se tem 1%, a gente vai buscar esse 1%. E ele, eu acho que a gente se detinha tanto aquele 1% que parecia gigantesco. Sim, que parecia 10%, 1000%. Aí, assim, com a Cris, ele acompanhou todo o processo. Eu, como ele teve a aposentadoria compulsória, a partir de um período, eu passei para um outro médico lá, o Dr. Juarez, então, que seguia uma parte das orientações dele. Sim. E é uma coisa assim, bem estranha, né? E no 7º ciclo de químios, aí eu tive uma pequena infecção intestinal e eu pesava 73 quilos. Imagina esse tamanhão aqui, era o Sméagol do Senhor dos Anéis grande. O bom humor ainda existe. Mas é uma realidade, né? E aí
o doutor Juarez chegou a dizer, Alemão, tu quer fazer o último ciclo? A pergunta que eu fiz, quantos % eu aumento a minha chance de sobreviver sem transplante? De 3 a 4, feito. Liga para Cláudia. Não. Sim, vou fazer. Eu prometi 1. Então, assim, sabe, essas são coisas que... Sim, e que são decisões que tu tem que tomar. Tu tem que precisa tomar. né? E quando veio a resposta, a alta, hein? Ou vocês estão curados, ou vocês podem ir para casa, ou, olha, vejo vocês daqui a um tempo. A dia diz assim, que a Cris me permita falar isso, assim, a gente não teve alta por 5 anos. A gente não teve essa resposta, né? Não tiveram. Era cada consulta era um medo, a gente fazia os exames aqui em Tucaporã, nós íamos juntos. É? Chegar lá pra ter certeza que estava tudo bem. Estava tudo bem, então a gente fazia um dia aqui e outro dia lá. Pronto, resumindo. Sim, olha só, né? E a minha alta, vamos dizer assim, na época e por muitos anos eu acreditei que o Valdir estava certo do que ele tinha feito. Sim. Mas hoje, pensando mais friamente, ele estava desenganado. Meu Deus do céu. Ele não tinha certeza. Mas eu tive tanta intercorrência no meio dos meus blocos de quimioterapia que o meu era 9, era para ser 9 blocos. Eu parei no 6º. Porque no meio disso tudo eu tive uma infecção na boca, hepatite medicamentosa, rejeição às plaquetas, choque anafilático, infecção no catéter, uma colite muito grande. E a última foi uma encefalite medicamentosa. Eu passei quase 30 dias só deitada por causa eu fiz uma quimioterapia que tu injeta quimioterápico direto na coluna. Tu tira o líquor e injeta a quimioterapia. E nisso me deu essa inflamação no crânio ali. Eu fiquei praticamente 30 dias só deitada. E quando eu fui para a última consulta, ele disse, vai para casa. Vai para casa. E tu olhou para ele como para casa? Como para casa? Ele disse, Cris, vai viver, aproveita teu menino, pega teu menino no colo. Olha só. E vai viver. Mas, doutor, eu não vou mais, Cris. Não vou, eu vou te perder. Se eu ele fizer te mais... disse, olha, querido. E vai para casa viver. Como se ele te dissesse, vai viver teus últimos dias. Mais ou menos isso, só faltou. Né, Hilton? Mas, nega, naquele dia, pra mim ele disse, tu tá de alta, tu tá curada, sabe? Eu não pensei nisso. Sim. Em nenhum momento eu tinha pensado. Até tá esses dias conversando com uma amiga minha que é enfermeira e ela disse, ele te desenganou. Acho que é isso aí. Ele me desenganou, ele viu que ele chegou no... Eu cheguei no limite que eu podia chegar. Sim. E se ele arriscasse, ele ia me perder. Então ele disse, vai viver, vem a cada 15 dias fazer exame. E vamos indo. Se retornar a doença, a gente já vai entrar direto para um protocolo de transplante. Sim. Eu, ao contrário do Hilton, o meu irmão é meu doador. Sim. Quase 100% compatível. 98%, se não me falha a memória, 98% de compatibilidade. Então eu tinha doador, não precisava buscar. Sim. Então ele disse, vai para casa, vai viver e se retornar, a gente vai para o transplante. E daí eu vim para casa. E tu foi viver. E eu fui viver. E tá viva. E tô E tá vivendo. E tô vivendo. Né? Olha que maravilha, né? Diz assim, a vida te prepara umas coisas assim, a fé. A fé. Eu tenho assim, algumas coisas comigo que eu guardo gratidão, sabe? Praticamente aqui em Coimbra, todas as igrejas rezaram por mim. Apesar de ser uma pessoa bem contestadora, bem, digamos assim, todo mundo sabe como eu sou, mas eu sou muito leal.
essas pessoas, então, a gente agradece, né? Mas a parte, digamos, da fé, eu nunca pedi por que eu, Deus. Sempre para quê. Pra quê? Sabe? E esse para quê, ele continua até hoje, né? Isso é uma coisa que a gente não esquece. Eu tive 3 doadores compatíveis depois, eu acabei não fazendo o transplante. O próprio médico de Porto Alegre, o Dr. Gustavo Fischer, disse: eu não vou fazer contigo, porque olha lá fora os que fizeram e tu já está 5 anos aqui acompanhando comigo. Foi 7 anos de Santa Maria e 5 anos de Porto Alegre. Então a gente sabe todo o enrolar da coisa. E aí eu vejo até hoje ele assim, ele é muito parecido com o Antônio Bandeiras, né? Ele sempre botou o braço em cima de um bebedouro e disse: alemão, vai para casa tomar cerveja. Olha só, ele veio para casa, Cris, tomar cerveja e daí que nasceu a menina dele. Não, o dia que ele me contou, nega, eu vou ser pai, né? Eu falei, tu? Esse é outro milagre. Esse é outro milagre. É outro milagre, porque realmente... É outro milagre, sim, a gente nega. trabalhava junto e ele chegou e ele me disse, nega, eu tenho uma coisa... Cabocla, ele me chama de cabocla, gente, ó. Ele me chama de cabocla, ele disse, cabocla, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu falei, sério, tu senta aí, vamos tomar um café e tu me conta. Eu vou ser pai. Mas pensa num homem feliz, né? Num homem realizado, depois de tudo... Né? Por isso que eu digo, como milagres acontecem. A gente vê esses fatos que talvez é um fato corriqueiro numa vida de uma pessoa. Mas para alguém que passou pelo processo nosso, isso era a última coisa. Isso é a última coisa que a gente pensa. A última coisa. Tipo, pós-quimio, eu não posso mais ter filhos. O Wilton veio com 2%. Olha, o Wilton veio com esse milagre. Veio com esse milagre, né? E o era pra ser. Mas a gente tem, sabe, é aquilo que eu te falo, é os pra quê, os porquê. Mas algum propósito tem. E nessas respostas que a gente diz, obrigado, Deus, sabe? Porque eu lembro quando eu saí, eu sempre falo, eu negocio muito com Deus. Então, quando eu saí de lá... É um negócio, é verdade. A gente negocia com Deus. A gente negocia. E quando eu saí de lá, eu comecei nas negociações com Deus. Sim. Deixa eu ver o meu filho entrar na escola, deixa eu acompanhar na escola. Sim. Daí chegou esse dia. Daí a gente vai lá de novo e manda a cartinha pra Deus. Pode ser até a faculdade? Ai, meu Deus. Eu tinha assim, eu me propus 8 anos. Queria chegar a 8 anos. 8 anos. É uma coisa assim que a Cris fala e negocia por Deus, assim, com Deus. Cada um na sua crença, a gente respeita. Sim, claro. Assim, quando o Dr. Valdir me disse, olha, vamos fazer assim, o meu irmão saiu e eu fiquei no quarto. E tinha um crucifixo em frente. E eu rezei. Eu disse assim, Senhor, me dê um sinal que essa é a tua vontade. E assim, eu me criei na igreja luterana, onde o milagre é um pouco diferente, né, do que na igreja católica. Sim. Mas eu vi o crucifixo brilhando. Aí quando meu irmão voltou, eu vi que ele tinha chorado, eu disse para ele, chora por quê, meu irmão? Eu não vou morrer. Sabe, acabei de fazer um acordo com Deus, igual que a Cris. Acordo com Deus. Olha que bacana isso. E é assim que funciona. Eu fiz um acordo com Deus. Não sirva para ninguém. Sim. Mas o segredo do nosso sucesso, meu e o da Cris, tenho certeza, porque a gente conviveu esse período, é fazer exatamente o que o médico manda. Exatamente, sem sair vírgulas, né, Hilton? Sem vírgulas. Sem questionar quando ele diz, vai lá pegar teu filho no colo e vai viver. Né? É assim que funciona. Para mim, quando eu falo em filho, eu sempre digo assim, o pior momento não foi eu descobrir que eu estava doente. E agora? O pior momento foi que depois de 40 e poucos dias, o meu cunhado levou os meus filhos. Sim. E aí, quando eles retornaram, aí peça. Aí bateu. E o meu filho, que nem eu disse antes, o meu pai estava em casa com ele. Sim. Mas ali por volta de umas 5 horas, o que ele fazia? Trazia o Lucas no pátio, embaixo. Para você ver. Eu estava no 2º andar, então era fácil a visualização. E ali embaixo tinha um estacionamento dos funcionários.
E o meu pai trazia o Lucas para brincar nesse estacionamento. E daí eu lá na janela, eu e a mãe na janela, e eles dois lá embaixo. Podia ver, ao menos. Olha, isso além de ser uma lição de vida para muitas pessoas, é para a gente sentir também como, às vezes, a gente se contenta com o pouco que a gente tem, que nos faz feliz, né? Quando a gente diz, obrigado, meu Deus, por ter me dado essa chance de negociar contigo, né? Por ter me escutado. Porque ele ouviu vocês, viu? E eu sempre digo, e ele ouve. Ele ouve. E ele também dá uns puxão de orelha. Dá uns puxão de orelha, ele puxa... Você começa... À medida que você vai enfraquecendo e vai chegando, assim, o cansaço pega, tu começa a ver a sensibilidade tua, você enxerga Deus em muito mais coisa. Muito, tipo... E é na sutileza hoje, é olhar para fora e ver um pôr do sol e tu saber que é ele. Você ver o nascer da lua brilhando e saber que é ele. E quantas vezes você olhou e... Né? E não presta atenção, você vê o meu filho hoje tá um rapazão. E talvez eu tivesse parado com ele num bebê. Sim. E hoje eu tenho aquele homem dentro da minha casa, sabe? Sim. E não é coisa de mãe, mas assim... Vocês dois sobreviveram, juntos. Ele não entendendo nada que estava acontecendo, você entendendo tudo, não querendo perder aquele tempo. O Milton com 2. A mãe, com um bebê de 1 ano, a mãe desapareceu de cena. Só isso, a mãe desapareceu de cena. Né? Eu não vai entender onde ela está. Eu sempre falo, né, o Jorge Caré e a Ana Seque, que me acompanharam até lá. A Ana disse que ela nunca viu ela passando mal por causa da van e eu dando conselho para ela, né? Ah, sim, isso já era de esperar, né? Mas, sabe, e eles próprios não acreditavam que eu voltava a vir. Cada vez que eu vinha para casa, os vizinhos me olhavam assim, eu dizia, não volta. Ai, gente. Ao invés de dizer que bom que você voltou, volta mais vezes. Tipo assim, nesse período todo, eu fiz mais de 40 mil quilômetros de viagem. A Cris fez um monte desses comigo. Sim. E a gente tem uma coisa assim, eu tenho muita gratidão a esse pessoal da saúde. Sim. Olha, assim, eu nomino eles, é o Lívio, é o Vanderlei Odri, é o Caré, que infelizmente perdeu o filho por uma mesma doença. É o Plínio, é o Silvio, quem mais que nessa pacote? O Sidney Guarda. O Sidney, verdade. Esse pessoal, então, assim, show de bola, né? Eles, sabe, por mim, eles fizeram um monte, é imenso ingrato. Aí eu peguei a questão do tsunami no Haiti, aí os militares foram todos para lá, faltou sangue, daí teve uma van de Cunhaporã que foi para lá doar sangue. Olha só! E aí a Cris, pela interferência dela, conhecia a dona Arminda lá, e ela separava sempre um lotezinho para mim. Olha que bacana! E aí faltava, eu tipo assim, sangue A positivo, era O positivo e O negativo. E nenhum desses me dava febre, só os dos gremistas, né? Quando vinha sangue de gremista. Não é mentira, isso é mentira. Isso é mentira, mas isso é mentira. É nesse sentido, né? Sim. A gente sabe que... Gente, mas vocês têm que publicar um livro. Deixa eu só fazer um adendo sobre a questão de vans de doadores de Cunhaporã. Sim. Eu não era moradora na época de Cunhaporã. Mas foram muitas vans de pessoas, então uma van cabe quantas pessoas? 14. 14, 15, vamos dizer de 10 a 15. Sim. Então foram muitas pessoas de Cunhaporã que saíram para doar sangue, fazer toda essa quilometragem, 500 quilômetros, mais ou menos, né, nega? E eu somente para doar sangue para mim. Uma pessoa desconhecida, desconhecida fisicamente, digamos assim. Conheci o meu irmão, conheci minha família, mas não sabia quem era. Era só a Cris, irmã do Cristiano, sobrinha da Marlene, alguma coisa assim, ponto. Mas as pessoas entravam naquela van, iam até Santa Maria, faziam a doação
e retornava. E nesse lado... Iam em jejum, sem comer. Porque tinha que ir em jejum. Sabe, eu assim, ó... A gente também tem uma história, diz o outro, né, que se cruza, né? Então, assim, que na época o pessoal ia, né, para Chapecó, né, doar sangue. Eu tenho uma admiração e um respeito tão grande por essas pessoas. Que se doam, que são voluntárias, que vão lá doar sangue, não importa para quem seja, qual é a longura, sabe? Eu tenho uma admiração e um carinho tão grande, Cris, que é assim, ó, se a gente pudesse, alguma forma, não é só muito obrigada, né? Porque eles fizeram muito mais do que isso. Sim, né? Salvaram vidas. É um gesto pequeno, né, Nega? É um gesto pequeno. Sim. Mas que para nós, que precisa de sangue de 12 em 12 ou a cada dia, e por longos períodos, eu sempre falo, tu tem noção? As pessoas perguntam quanto de sangue tu recebeu. Eu não faço ideia. Sim. Foram caixas d'água que eu brinco. Exato. Porque eu não sei dimensionar em quantos litros de sangue ou quantas bolsas. Mas foram tantas pessoas, e eu digo pessoas anônimas, porque não faziam ideia de quem eu era. E continuam anônimas, né? E continuam. Algumas vieram até mim, mas a maioria, a grande maioria é anônima. É verdade. Eu tenho tanto a agradecer vocês dois que vieram conversar um pouquinho comigo, porque eu tinha assim, ó, a história de vocês, além dela ser uma história real e diferente, comovente, ela uniu dois seres humanos que hoje residem na mesma cidade, se tornaram dois grandes amigos. A gente não fala que a gente é amigo, a gente é irmão. É irmão. Ai, minha que mania, lindo. Né? Porque eu não, biologicamente, eu não tenho irmã, tá? E adotei a Cris. Ai, que delícia ouvir isso, gente. Nossa, eu fico muito feliz. Então, até quando eu troquei essa ideia com o Wilton, ele me disse, chama a Cris. Né? Eu disse, vou lá tentar a Cris também. Porque realmente a história de vocês se cruzam e de uma maneira tão maravilhosa, né? Que eu vou aprender a negociar com Deus. Eu creio que é uma coisa assim que... Vocês dois, olha, a fé de vocês dois, não digo que foi testada, mas ela foi aprovada. Foi. Ela foi aprovada. E hoje, não que nada nos abala, não é isso? Sim. Não, eu fiquei muito emotiva. Sim. Manteiga, né? Eu sou uma manteiga. Mas a gente sabe que o cara tá com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E alguma razão, gente, alguma razão tem para vocês estarem aqui, tá? Então, na verdade, a gente já teve, tanto eu quanto a Cris já teve muita oportunidade de colocar para pessoas, e eu acho que é isso que faz falta em Cunhaporã, assim como o trabalho dos Alcoólatras Anônimas é excepcional nesse sentido. Perfeito. Eu sempre bato nessa tecla e se você assistir todos os programas, eu sempre falo. Eu penso que há que se ter esse grupo de apoio às pessoas que ou estão com câncer ou que estão com algum problema. Não só... às vezes tem pessoas que estão com problemas psicológicos, Hilton, porque a família está passando por esse processo, não sabe como lidar. Então eu penso que quanto mais grupo assim, não digo que você tem que ir lá todo domingo à noite, mas vai lá para compartilhar a tua experiência ou tua dor, né? Veja bem, Adilis, nós no mesmo período em que eu estava para complementar, se me veio à mente agora, eu estava com leucemia, meu pai descobriu um tumor no cérebro, meu cunhado com linfoma e o tio da Cláudia tinha voltado ao câncer do intestino. Isso foi um pacote só. Um pacotinho. Um pacotinho. Então, assim, exatamente naquilo que tu colocas assim, é nisso que precisa um apoio. Nós temos o trabalho, não menosprezando o grande trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Não, de maneira alguma. Mas é algo até paralelo, e sabe? Nega, a gente tem muito a ser falado. Eu tava quando tu me mandou o convite, por muitos anos eu deixei de falar sobre essa história. Sim. O porquê, não sei, sabe?
Às vezes as pessoas nos tratam como seres diferentes, né? E a gente não é diferente, a gente é um ser humano. Entendo. Com todos os defeitos possíveis, mas a gente nunca questionou por quê e sim para quê. Sim. Então eu vejo, a gente tem alguma coisa por passar, sabe? Tem alguma coisa para mostrar, para ensinar. Né? E daí quando tu me mandou o convite, eu pensei, por que eu parei de falar sobre isso? Sim. Né? Por quê? Porque tantas pessoas estão com o mesmo problema e diz, será que sou só eu? Né? Ou daqui a pouco, puxa, eu vou conversar com a Cris pode me informar, o Wilton pode me informar alguma coisa. É isso que eu ia te colocar, Dilis, assim, ó, a gente está aberto. Às vezes, quando eu descubro que alguém está com esse problema, eu pergunto, você me permite eu conversar sobre isso? Isso, né? E o que eu digo para elas, assim, ó, a mente, a fé, tem que andar junto. Sim. Mas principalmente atender os médicos. Isso. Médico, aí você começa a lutar, a vencer. Nem todos sobrevivem, nem todos. Sim. Mas até esses que vão, tem um porquê que eles vão partir. Exato. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem eu quero agradecer vocês dois, assim, do fundo do coração, por ter aceito o convite de vir aqui falar um pouquinho sobre as vidas particulares, né, de vocês. E eu digo um pouquinho, porque que nem o Wilton fala, a gente ficaria, né, porque tem tanta coisa que eu gostaria de saber e que eu tenho certeza que o público de casa também. Mas, assim, as pessoas podem procurar vocês para tirarem algumas dúvidas, porque muita gente está com esse problema, vivenciando esse problema hoje, e às vezes não sabem aonde, né? Então, olha, Cris, eu quero te deixar os microfones abertos para as tuas considerações finais, e quero te agradecer, assim, de todo o coração que você tirou esse tempo para vir aqui conversar conosco. Adilis, foi um prazer, sabe? Um prazer. E que nem eu te disse, eu não sei o porquê eu parei de falar sobre essa história, mas foi um prazer falar sobre ela novamente. E eu estou aberta sempre a qualquer pessoa que quiser, assim como ajudei o Wilton lá atrás, há 13 anos. Nossa, né? 13 anos. Seria um prazer auxiliar em o que for, sabe? Sim. Às vezes, não que vai modificar diagnóstico nem nada, mas que as pessoas olhem para nós e por tudo que nós passamos e que seja, tipo, que a gente seja um ponto para dizer, se eles conseguiram, a gente também consegue. Sim. E eu acho que é isso que as pessoas têm que olhar também para nós. Se eu e o Wilton, mortais, alemão. Olha, e ali, no fio da faca, né, gente? No fio da faca. Fio da faca. Essa é a legítima expressão. Não tinha para onde... Né? Não tinha para onde correr. Era aí. Tanto que eu uso uma expressão até hoje. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Encare o medo. É verdade. Que ele é menos temeroso do que ficar na inércia. Né? É verdade. Wilton, querido, quero te agradecer de todo o coração por você ter vindo participar do programa, falar um pouco sobre essa sua vida, que tem uma história. Eu sempre digo, né? Eu chamo ele de mestre, né? Fala, mestre, né? A gente brinca, a gente fala sério, mas eu quero te agradecer de todo o coração o tempo que você tirou para vir falar. É como a Cris falou, às vezes a gente para de falar sobre isso. A gente para. Né? A gente para de falar sobre isso, mas ver vocês assim, acreditando, né? Tendo fé, e mesmo que seja nessa negociação com Deus, é maravilhoso. Mais uma vez, vamos dizer assim, acabou que vamos te agradecer a oportunidade. A gente sabe que teu programa tem diversos assuntos, diversos temas ainda a explorar. Te parabenizar pela iniciativa que vocês tiveram junto com o André, de ter esse espaço, essa oportunidade para pessoas mortais, como a Cris falou, de se expressar e colocar um pouquinho da história. E também para as pessoas verem um pouco do Wilton diferente daquele Wilton contestador, aquele Wilton encrenqueiro, que todo mundo acha que o Wilton é encrenqueiro. Mas o Wilton na verdade... Wilton tem coração bom, gigantesco.
E por trás do Wilton tem uma grande história, né? E eu digo Uma assim, linda história. a gente tem que, as pessoas têm que ver. Eu sou muito leal aos amigos. É verdade. Você sabe disso e tenho poucos amigos, os que eu tenho são muito especiais para mim. Amigos de verdade, tenho muitos companheiros e esses também eu dou atenção devida. E estou aberto para qualquer pessoa que queira realmente entender um pouquinho, conversar um pouquinho, chorar um pouquinho, a gente chora junto. A gente chora junto. A gente tem um ombro bem fofinho. E a Dir diz, olha, de coração, de verdade, assim, a minha família agradece a todas as pessoas que me ajudaram, como a Cris disse. Eu não vou conseguir dizer um muito obrigado por aquele que rezou por mim. Então essa é a oportunidade que também você nos proporcionou de dizer assim, aos doadores de sangue, às pessoas que rezaram, muito obrigado por você ter feito isso. E aí eu entro, uma coisa assim, quando eu falo em lealdade, eu tenho que ser também justo com o pastor Jairo, com o Ernilo Grelman, que na hora da dificuldade financeira eles proveram. Sim. Então é isso que eu falo em lealdade. São pessoas que me são muito, de muito valor. Sim. E o recomeço, como todo mundo sabe, a Cris também sabe, ele é difícil. Isso seria uma outra história do recomeço. O recomeço vai ser outro programa Conta Pra Nós. Né? Então já temos um tema, o recomeço do Wilton. Tá, Wilton? Eu sei, a tua vida eu sempre digo, é um best-seller, né? Cris igual. Então ótimo, já temos 2 best-sellers aí. A Cris é mais didática. Meus queridos, eu quero agradecer de todo o coração, em nome da Top TV SC, do programa Conta Pra Nós, que vocês vieram aqui compartilhar conosco essa história real, essa história de vida. Esse é o propósito da Top TV SC, trazer a realidade para as pessoas, a verdade para as pessoas. É um programa aberto a todas as pessoas, não tem apartidário, sabe? Então, assim, o Wilton, a Cris, tem alguém para indicar, ou as pessoas de casa têm alguém para indicar para o programa. Liguem pra gente, sabe? Tem tantas pessoas anônimas na nossa cidade que tem uma história linda por trás dela, sabe? E a gente, às vezes, não sabe. Se tu me permite, mais um pouquinho assim. Eu permito. A história verdadeira, ela é fácil de ser contada. Porque você não precisa fazer rodeio. Exatamente. Você pode abrir o peito. Então, essas pessoas que realmente têm uma história que... Procure a nega. Procure a boca. Sim, isso aí. É isso aí. É por aí. Que gostariam de colocar isso para fora. Porque assim, a gente quer contar histórias verdadeiras, né? Porque a verdade, se tu contar ela daqui a 100 anos, ela é a mesma. Né? Ela é a mesma. E é isso que a gente tem, assim, a gente tem conseguido, inclusive, ajudar várias pessoas, né? Através do programa, aqui que ligam para nós, a gente consegue indicar, né, algum médico ou algum hospital, que a gente fala, algum tratamento, alguma coisa que a pessoa relatou aqui, né? E a pessoa consegue ir buscar ajuda. Esse é o propósito, né, do Conta Pra Nós, né? Então, assim, é um programa que eu deixo à disposição de vocês também, a hora que vocês quiserem, para vir fazer o 2º capítulo. Muito obrigada, Ailton. Muito obrigada, Cris, tá? O Conta Pra Nós de hoje fica por aqui. Vejo vocês, um beijo no coração, vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada.